programa Espírita Conversando sobre Você, o Homem Transcendente, com Guaraci Silveira, transmitido na Web Rádio Cristo Constelador de São Paulo, é o programa que nós vamos reproduzir na sequência aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é esse, a divulgação da doutrina. Queremos agradecer a sua companhia e vamos ao programa. Muitíssimo obrigado mesmo. Boa noite, queridos e queridas internautas que nos acompanham a essa transmissão através da Web Rádio Estação da Luz. Também boa noite àqueles que estão nos acompanhando pela Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa espírita, conhecido o pensamento de Allan Kardec, onde a gente procura estudar a revista espírita, trazida pelo codificador, e nessa oportunidade, o artigo do mês de maio de 1866, que traz como título Deus está em toda parte. Que Deus possa nos abençoar. Nós já ouvimos aí, estamos ouvindo os pássaros cantando, solicitando a informação, mas que ela possa matar a sede do conhecimento dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, pássaros, e também nossas próprias necessidades de conhecimento. Que os amigos espirituais que coordenam o trabalho do Web Rádio Estação da Luz possam nos envolver em emanações de paz e de luz e transformar esse final de feriado, onde a gente comemora aí o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, uma das aparições de Maria de Nazaré, e também o dia da criança, o dia das crianças, na verdade. Deus possa nos envolver, então, em ondas de paz e de luz, para que seja esse momento muito especial. Pois bem, queridos, o tema a ser trabalhado, já citado aqui, Revista Espírita de maio de 1866, o artigo também já citado, Deus está em toda parte. E Kardec começa trabalhando esse artigo fazendo um questionamento, talvez uma pergunta que alguns de nós possamos fazer, ou já temos feito em algum momento, e diz assim, logo no começo do artigo, como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Então, a pergunta que muitas vezes se faz. Será que Deus, na sua imensidão, na sua impossibilidade de compreendê-lo, será que ele está preocupado conosco? Há duas passagens do Evangelho de Jesus, uma delas nós encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 30, onde está dito que até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Como que se Deus soubesse de tudo, conhecesse tudo. Há um salmos atribuído a Davi, Salmo 139, onde o salmista dirá assim no versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Como que Davi soubesse, já entendesse naquelas épocas de que Deus sonda, ele vê o profundo do nosso ser. Mas será que Deus se preocupa de fato com a sua criatura nesses mínimos detalhes? Diante dessa informação, Allan Kardec começa no segundo parágrafo do artigo dizendo assim, em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito, porque eles próprios são finitos, limitados, razão porque o imaginam finito e limitado como eles mesmos. É claro que Kardec vai propor aqui ao longo do artigo uma proposta de comparação, onde ele partirá de algo conhecido para tentar nos inspirar na compreensão de algo ainda desconhecido, Deus. Quando Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, indaga a espiritualidade, que é Deus? Os amigos espirituais trazem uma resposta um tanto quanto limitada, evasiva, sim, distante ainda da nossa possibilidade de compreender, mas ali está dito que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas o homem, na intenção de compreender o que ele não compreende, ele não consegue atingir, alcançar, ele faz comparativos. E fez inicialmente um comparativo equivocado. Quando buscamos a Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 26 a 28, lá está dito que o homem foi feito
a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o texto diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse façamos e esse nossa, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos explicará com muita propriedade que junto com o Criador do planeta Terra, Deus Todo-Poderoso, estava também um cortejo de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Conselho esse que preside todas as ações interplanetárias. Busque lá no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. Por isso, a explicação espírita para esse façamos o homem. Mas o fato é que, diante do homem feito, fizemos uma dedução equivocada. Vejam bem, meus irmãos, aparentemente lógica, no entanto, equivocada. Pois bem, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus é a minha imagem e semelhança. Criamos, então, um Deus antropomórfico, que tem mãos, coração, que olhos, que ouve, mas um Deus que também castiga, que se vinga, que guerreia. Vejam, meus irmãos, o equívoco. Mas era o primeiro ponto de partida para a evolução do pensamento religioso. Para chegarmos agora a uma outra maneira de comparar. Kardec vai propor que, diante dessa incapacidade que o homem tem de compreender a essência de Deus, e que ele não pode fazer dela senão uma visão muito parcial, Kardec propõe que a gente compare, então, Deus com o que nós conhecemos. Imaginemos espíritos mais evoluídos. Aqueles que já alcançaram a camada da primeira ordem, os espíritos puros, que não reencarnam mais a não ser para trabalhar em missões, em auxílio dos Cristos. Mas espíritos que já alcançaram a abnegação, já aprenderam a amar, já são espíritos que renunciaram a si mesmos, passaram pelas etapas de evolução moral que nós ainda passaremos, que podemos, é claro, acelerá-las, essas etapas, mas o fato é que esses companheiros já trazem em si, em níveis de evolução, algumas qualidades. Então, Kardec vai inteligentemente, e vale a pena depois você pegar o artigo da revista, não abandoná-lo, mas trazer o artigo para fazer essa leitura. Ele vai começar a comparar, então, esses espíritos mais superiores, suas qualidades, suas valências, e vai fazer um link com a proposta de um comparativo com Deus. Observe, então. Então, Kardec começa dizendo nesse capítulo que os espíritos mais evoluídos, eles possuem uma qualidade chamada ubiguidade, ou seja, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Kardec começa a trabalhar essa ubiquidade, perdão, meus irmãos, ubiquidade, quando ele começa a pensar em fluido cósmico universal. Ele vai trabalhar esse fluido aonde todos nós estamos mergulhados, esse fluido que no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, que tem como título Fluido Cósmico, o companheiro Emmanuel vai chamar de... Perdão, Emmanuel não, Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai chamar de o hausto do Criador, o hálito de Deus, aonde todos os seres, todas as coisas estão mergulhados. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec inquire as benfeitores da espiritualidade e pergunta, então, se todo o universo é composto, então, de matéria e espírito, são os dois elementos básicos do universo. Diante dessa pergunta, o codificador recebe a resposta, onde lhe é apresentada a chamada Trindade Universal. Sim, responderam, Deus, matéria, espírito e, acima de tudo, Deus. Todo o universo. Então, observem que Deus não é espírito e Deus também não é matéria, é algo que está acima. Mas podemos começar, pelo pensamento da reflexão sobre o espírito, concluir algumas das maneiras de entender melhor a Deus e perceber, meus irmãos, essa é a tônica, que ele está em toda parte, principalmente dentro de nós mesmos. Mas Kardec, então, parte do princípio desse fluido universal, aonde ele permeia todas as criaturas, está em todos os lugares e em todo o universo. E esse fluido não é Deus, mas esse fluido está impregnado pela energia divina. Não é um fluido inteligente, mas ele se torna inteligente por conta do pensamento divino que o permeia.
Observe, então, que o fluido é material e nós começamos a dissolver aqui um pequeno conflito que se tem muito por normal quando se fala em fluido espiritual. Ora, se é fluido, é matéria. Como pode ser um fluido espiritual? Todos os fluidos manipulados pelos espíritos e alterados em sua essência passam a ser designados como fluidos espirituais, embora sejam eles materiais. Então a confusão aqui é só em terminologia. Observemos então que esse fluido não é inteligente. Mas Kardec vai adiante dizer no artigo assim: as propriedades do fluido perispiritual, então o fluido que nós trazemos, que compõe o corpo energético, o corpo espiritual, esse modelo, esse que dá forma, esse corpo perispíritico, Kardec vai dizer, as propriedades do corpo perispiritual dele podem dar-nos uma ideia desse fluido, dizendo assim, ele não é inteligente por si mesmo, sim, desde que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. E aí vai adiante, quando ele vai dizer para a gente que, então, se o espírito traz no seu conhecimento, na sua proposta evolutiva, a possibilidade de angariar novas virtudes, e dentre elas a ubiquidade, imaginemos Deus. Se um espírito evoluído consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque Deus, ainda maior, indimensional, incomparável, conflitante com a minha limitação intelectual, não poderia estar em todos os lugares. Interessante que aqui a gente pode se reportar a fala do Cristo lá em Lucas 17, 21, onde ele afirmaria-nos que o reino de Deus está dentro de nós. A centelha divina, a centelha de Deus está dentro de cada um de nós. Interessante aqui, e seguindo nesse mesmo artigo, a gente vai avançar para quando Allan Kardec diz assim, contudo, eles podem servir de um ponto de comparação. Então, os espíritos já evoluídos, superiores, servir-nos-ão como um ponto de comparação. E diz assim, o que é o espírito, o que o espírito não pode realizar senão no limite restrito? Deus, que é infinito, o realiza em proporções infinitas. Veja, meus irmãos, que lógica. Há ainda esta diferença. A ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias, enquanto a de Deus é permanente. O pensamento do espírito só abarca um tempo e um espaço circunscritos, ao passo que o de Deus abarca o universo e a eternidade. Uma palavra, como os espíritos e Deus, a distância do finito ao infinito. Mas damos uma ideia. Então, se os espíritos podem estar em vários lugares e ver situações em momentos diferentes, Deus, na sua potência maior, na sua soberania, na sua onisciência, pode também ver a todos e estar com todos o tempo todo. Observe, queridos, então, que isso começa a alimentar uma maneira de criar uma fé resistente às desesperanças, uma fé resistente a um pensamento infantil, onde algumas vezes nos sentimos abandonados, mas Deus está o tempo todo e estará sempre conosco. É a questão que a gente corrige numa visão do Severino Celestino, uma das observações que faz com relação às traduções da Bíblia, e ele comenta no Salmos 23, onde lá está dito no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse versículo mal traduzido, até porque algumas vezes, na filosofia direta, tem nos faltado algumas coisas, é bem verdade. É claro que o mais importante não nos falta, mas a tradução correta seria, o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do problema mais grave, na hora de uma perda familiar, na hora dos prejuízos, Deus nunca nos faltará. E sempre, como Pai amoroso, nos orientará na direção de aproveitarmos a dificuldade e o momento para gerarmos aprimoramento moral para o espírito encarnado no corpo material
em trânsito pelo mundo das matérias. Mas voltando para o artigo, para a gente começar a aproveitar o tempo que vai passando de maneira muito acelerada, ele começa a dizer assim, logo na parte seguinte, diz assim, estamos constantemente na presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento, e é com razão que diz Deus que lê os mais profundos recônditos do nosso coração. Estamos nele e ele está em nós, segundo disse a palavra do Cristo. Nós observemos, queridos, que nessa proposta, então, de avançar nessa linha de pensamento, nesse comparativo, a gente salta um pouco no artigo que nós já comentamos aqui. Você pode, deve acessar e fazer a leitura melhor depois. Diz assim, não podemos tomar nossos pontos de comparação senão nas coisas que conhecemos. E é isso que dissemos diariamente. O olho de Deus, a mão de Deus, a voz de Deus, o sopro de Deus, a face de Deus. Bom, na infância da humanidade, o homem toma essas comparações ao pé da letra. Mais tarde, seu espírito, mais apto a aprender as abstrações, espiritualiza as ideias materiais. E vai adiante. Há de um fluido universal inteligente, penetrando tudo, como seria o fluido luminoso, o fluido calórico, o fluido elétrico, qualquer outros. Se fossem inteligentes, têm o objetivo de fazer compreender a possibilidade para que Deus, de estar em toda parte, de ocupar-se de tudo, de velar pelo pé da erva como pelos mundos. Entre eles e nós, a distância foi suprimida. Compreendemos sua presença e esse pensamento, quando há de nos dirigirmos, aumenta a nossa confiança, porque não podemos dizer mais que estamos sós, mas sempre estamos juntos com Deus. Então, observe que esse princípio de um Deus soberano, de uma inteligência suprema, que cria e conhece a fundo as suas criaturas, nos faria entender, e aí vem a parte que Kardec começa a finalizar, de que Deus, então Deus enchendo o universo, poder-se admitir a título de hipótese que esse foco não necessita transportar-se e que se forme em todos os pontos onde a sua soberana vontade julgue conveniente produzir-se, donde se poderia dizer que está em toda parte e em parte alguma. Não dá para entender. A nossa mente é limitada, não compreende. Mas podemos, irmãos, sentir Deus. A doutrina espírita, ela vem como sendo esse meio de nos ajudar a crer num Deus real que pode ser perceptível. Na questão 4 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai inquirir espiritualidade e lhes pergunta como podemos provar a existência de Deus. E os amigos espirituais, respondendo a Kardec pacientemente e amorosamente, uma das primeiras perguntas das 1018 do livro, eles vão responder que Deus existe e a prova é por conta de um axioma ou uma verdade absoluta que nós usamos aqui na Terra. Não há efeito sem causa. E diz assim, olhai à vossa volta e vede, tudo que não é fruto do trabalho do homem há de ser feito por um ser inteligente. A natureza prova que Deus existe. As marés, as luas, a plantação, a terra, todos os animais, nossos corpos que funcionam de maneira automática e funcional, são provas de que Deus existe e está sempre presente de nós. Allan Kardec vai adiante e ele desdobra ainda mais, dizendo assim, diante desses problemas, então, insolúveis de questionar como podemos sentir, saber de Deus, por que, onde ele está e como é que sabe todas as coisas, nossa razão deve humilhar-se. Deus existe, é indiscutível, é infinitamente justo e bom, é sua essência, sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos agora. Incessantemente, em contato com ele, podemos orar a ele com a certeza de sermos ouvidos. E ele não pode querer ser nosso bem, razão porque devemos confiar nele. Eis o essencial. Para o resto,
Esperemos que sejamos dignos de compreender. Eu me lembrava, na preparação desse pequeno material, desse amor de Deus, e o amor de um Deus que nós também, numa limitação de entendimento, porque partimos, como já dissemos aqui, do conhecido para entender o desconhecido, trouxemos Deus como Pai. Foi apresentado por Jesus como sendo Pai, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar, rogamos, chamou Deus de Pai, compreendo que todos somos irmãos. Mas, enfim, esse Deus que é Pai, nós podemos comparar a um Pai amoroso, um Pai justo, que dá ao filho nem sempre o que ele quer, mas que lhe dá sempre o que ele precisa. Só que um pai que vai além da visão de um pai humano, um pai que sabe o que é de fato o melhor, que nós, como pais humanos, podemos confundir. Nós imaginamos que, por exemplo, querer que um filho se forme na universidade seja o melhor para ele, quando, na verdade, ele tem outras aptidões, outras propostas pessoais. Muitas vezes nós, trazendo aquelas marcas de autoritarismo, uma paternalista, do machismo que ainda impera na sociedade aqui em que vivemos, a gente acaba meio que querendo obrigar os filhos, porque imaginamos que aquela proposta de uma universidade, de um curso superior, abrirá portas para que ele possa encontrar a prosperidade material. Nem sempre. Talvez a faculdade lhe sirva até como meio de angariar recursos de dentro do patrimônio intelectual, mas nem sempre. E o mais importante, meus irmãos, é a felicidade, para que eles possam encontrar o caminho de sentirem-se felizes. Nós sabemos que, embora o importante seja encaminhar os filhos na educação formal, mas importante ainda é apresentá-los a Jesus. Daí o dia das crianças serem oportunidade de presenteá-los, mas quem sabe nós não os presenteemos daqui para frente, sendo mais assíduos, levando-os às reuniões doutrinárias específicas de evangelização infantil e para jovens e adolescentes. Mas voltemos ao tema. Então, esse Pai amoroso, justo, bom, nos dá aquilo que exatamente precisamos. E eu me lembrei, para começarmos a fazer o fechamento, os pássaros voltam a cantar mais uma vez, alertando-nos desse tempo que passa de maneira tão rápida, mas enfim, me lembrei daquela fala de Jesus, que parece que é em Lucas 12, se eu não estiver enganado, mas o Rabi faz o seguinte questionamento: se o filho teu lhe pedir um pão, você não dá uma pedra? Se ele lhe pedir um peixe, você não dá uma serpente? Se ele lhe pede um ovo, você não dá um escorpião? E diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não vos dará o vosso Pai Celestial aquele que nos pedirem. No entanto, limitados a uma imagem de um Deus justo e bom, é preciso compreendermos que esse Deus justo e bom nos dará aquilo que precisamos. Compreender que Deus, na sua soberania infinita, sabe o que é melhor para cada um de nós, sem nenhum tipo de vacilo, nem de uma mínima possibilidade de equívoco. Então, algumas vezes, quando nós nos depararmos com um problema aparentemente grave, entendamos que Deus sabe o que é necessário e melhor para cada um de nós e nos dará sempre aquilo que mais precisamos. Com a visão, meus irmãos, mais ampla do espírito mortal, a nossa permanência nesse mundo de provas e expiações, migrando de forma acelerada a transformar no mundo regenerado, tem como finalidade maior educar o espírito imortal. Temos ouvido que a Terra é um planeta escola, um planeta hospital, também, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, um planeta presídio, é verdade. Mas estamos aqui, acima de tudo, para quitar os débitos do passado e, através do aprendizado moral, nos fortalecer para o futuro. Aproveitemos, meus irmãos, esse momento de reflexão, onde, normalmente, agora na internet, estamos sozinhos, para olhar a nós mesmos, compreendendo que Deus está em todo lugar, em toda parte, em especial dentro de nós, e que nós podemos estreitar essa relação com Deus quando compreendemos as suas leis e procuramos transformá-la em atitudes ao nosso derredor, no convívio com aqueles que estão ao nosso lado, compreendendo, tolerando, aceitando, respeitando e, acima de tudo,
amando. Que essa mensagem trazida pelo codificador lá em 1866, no afã de unir aquele conglomerado primeiro de homens espíritas que deram seguimento e fizeram com que essa doutrina se expandisse e chegasse até a gente, que esse artigo possa nos mexer com o coração. Esse mês que muitas comunidades espíritas intitulam o mês de Kardec, que comemora o seu nascimento, 218 anos da vinda do codificador ao planeta. Que a gente possa sair daqui validando, entendendo que Deus está dentro de nós, em toda parte, nos orientando e nos conduzindo sempre pelo caminho do amor e do bem. Deus abençoe-nos a todos nós, um bom final de noite, aproveite seu festim de feriado e que a gente possa nos encontrar na próxima semana mais uma vez. Muita luz e paz a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.